Não ficar gritando, porque sabe que teatreiro é tudo gritão, né? É, todo mundo grita. Sabe aquela lenda Sim. da vovozinha surda que fica no fundo do teatro e que a Na gente tem que última falar poltrona, alto por causa dela? eu Mas na sei. verdade, Coitada dessa vovozinha. A gente usa muito a vovozinha, né? na verdade sabia que isso é uma lenda, mas na verdade é um erro, né? Porque uma vovozinha surda nunca ia sentar lá no fundo, né? Ela ia ficar bem pertinho para melhor, né? É verdade. Minha É querida verdade. Isadora, fala um pouquinho aí de ti para nós, uma participação especial hoje, antes do nosso tema. Você é atriz, contadora de história. Conta um pouco para nós aí da tua formação como atriz, um pouquinho do teu trabalho aí no SESC e agora essa questão que você está fazendo uma limonada deliciosa desse limão que é de ficar em casa, que é gravar as contações de história com participações da tua filha até inclusive. E inclusive você Sim. até já apareceu na TVE, né? Teve um destaque o teu trabalho, apareceu numa matéria da TVE, né? Conta um pouco para nós Ah, aí da sim. Então, rapidamente. Eu faço teatro desde sempre, desde sempre, desde pequenininha, porque a minha mãe, ela é diretora de teatro. Então, né, tu acabava, né, eu acabava indo nos ensaios e aí aquela coisa, tu decora as falas, tu decora a posição do ator, e daí quando eu vi, eu tava super mega envolvida. Então, desde pequena, sempre gostei de teatro. Aí comecei a trabalhar. Aí comecei a fazer teatro na escola depois, com 7 anos, a gente criou um grupo lá, da primeira série em diante, o pessoal tinha prof lá de teatro. E aí, em Gravataí, a gente tem tem, assim, todo ano os festivais de teatro estudantil, festil. Então, todo ano a gente ia com um espetáculo, né? E aí lá tu já começa a pegar toda essa questão dos festivais, conhece bastante gente. E aí em seguida, deixa eu me lembrar, eu fui fazer um teste uma vez que a diretora da minha escola quis me levar numa produtora. Nesse meio tempo eu fui para o Rio, conheci lá o Projac, fiz uma participação, duas no Chocolate com Pimenta lá, e daí tu já conhece um outro mundo que é bem legal também, né? Aí legal, quando eu voltei, hã? que legal. É bem legal, é uma outra vivência, né? E aí quando eu voltei, eu comecei a trabalhar com a Jaqueline Pinzon, né? E aí eu fiquei com ela. Acho que foram, sei lá, 10 anos junto com ela. E aí, hum, aí fiz um espetáculo adulto, depois a gente foi para um infantil, que foi o Vampirações e Outros Mistérios. Aí nesse eu tinha 11 anos. E aí dali a gente fez temporadas, a gente foi para fora, foi uma experiência muito legal, assim, né? De ir para outros. Imagina, eu era uma criança e eu achava o máximo tu ir para outros lugares e te maquiar no ônibus, e daí tu já chega no outro lugar e já vai para uma cidade que fala uma língua diferente. Eu achava o máximo tudo aquilo ali. Aí continuei estudando teatro, fazia com ela também, estudava teatro, me mudei para Porto Alegre com 14, daí eu fiz meu ensino médio lá. E aí, nesse meio tempo, eu já frequentava, assim, centro espírita, mas eu comecei a participar também da evangelização do GPJ, foi tudo junto, né, nessa época, assim, né? E lá também a gente fazia, sempre a gente fazia alguma apresentação no Ateneu, no final de ano, na evangelização. Então, para mim, eu estava unindo tudo que eu sempre gostei, né? Unia tudo, assim, né? E aí depois eu comecei a cursar, aí fui pra faculdade, comecei a cursar produção cênica e já me encantei também pelo mundo da produção, né? De eventos, assim, eu queria muito entender como é que funcionava toda essa parte, assim, porque na prática tu tem mais do que toda a teoria, né? E, e aí sim, daí depois eu entrei no SESC, sempre é uma coisa atrás da outra. Criei uma empresa de recreação infantil e eu já trabalhava daí com
com as recreações infantis. Daí fazia faculdade. E aí eu entrei no Sesc, eu acho que uns anos depois, uns 2 anos depois, 2013. E aí até então eu tô lá. E aí, claro, daí tu acaba sempre te reinventando, né? Sempre. Eu acredito muito nisso, que a gente sempre leva aquilo que a gente gosta, a gente vai somando e vai levando para os outros lugares, e vai somando e vai levando, a gente nunca consegue separar da gente. A Né? tia Carla diz aqui que tu foi aluna dela. E você também Ah, aquele intercâmbio, um dos intercâmbios de artista espírita que teve na Fergs, né? Tu participou. sim, sim. Ó, o Zé, Joselito trabalhou. O Zé, aham. Eu e o Zé, a gente Viu fez. só como, A gente foi colega. viu só como o Hã? meu povo não te conhece? Tu vê só. E a, E, e a questão da contação de história, você já gostava dessa vertente artística ou foi com o surgimento da filhota que isso aí te impulsionou mais? então, como é que foi isso? Eu sempre tive muita curiosidade. E daí, quando eu entrei no Sesc, tá dando pra me ouvir? Tá. Tá. Quando eu entrei no Sesc, foi muito engraçado, porque a gente trabalhava muito com contação de histórias. E uma vez faltou uma das contadoras, né? E eu disse, não, deixa que eu vou então, mas assim, é diferente. É diferente. Por mais que tu atue, eu acho que ajuda, né? Toda essa questão, né? Tu tá atuando e tal. Mas é muito diferente quando tu vai contar a história. Eu achei que era um mundo. E é um mundo totalmente novo, assim. E eu disse, nossa, eu quero contar. Mas por onde é que eu começo? Como é que é esse mundo aí desconhecido, né? E depois daquela história, eu só fui contando, só fui entendendo, só fui me apropriando um pouco mais, né? Comecei a observar outros contadores de história que eu admiro bastante para poder entender, né? Como é que funcionava. E agora, no SESC, eu estou trabalhando na biblioteca móvel, né? Então, a gente vai para várias comunidades diferentes. E eu conto bastante história. Eu pego as crianças e a gente tem um outro trabalho que eu gosto de fazer com eles, que é o mindfulness. Então, a gente faz uma meditação, a gente faz vários exercícios assim, de atenção plena com as crianças, desde as bem pequenininhas até os adolescentes. Para que eles consigam entrar nessa outra, para que a gente viaje junto nesse mundo, né, novo. E a contação de histórias, ela funciona de um jeito que é muito gratificante, assim. O retorno que eu acabo tendo, assim, das crianças. E retornos, assim, de criança que não gostava, né, nem de estar no caminhão, nem de ler, não gostava. E hoje em dia adoro os livros, conversa, manda mensagem, né, para mim, os pais. É bem legal, assim, né? E aí, como eu tava contando muita história, sempre no caminhão, quando chegou a quarentena, eu disse assim, eu não posso parar. Porque é tão bom, né? E por que não continuar? Aí um dia eu peguei e resolvi, eu disse, eu vou fazer. Vou fazer live todo dia. Eu comecei fazendo todos os dias, de domingo a domingo. Vou fazer live todo dia, vou contar a história. Vamos ver como é que vai ser. E foi dando certo, as pessoas foram participando. E aí eu disse, tá, daí eu comecei a organizar, tá? Então tal dia eu vou chamar alguém pra contar a história comigo. Tá, então tal dia vai ser tal horário. E aí tu vai entendendo, né? Como é que. Porque daí começa, assim, muitas pessoas começaram a fazer lives, né? Aí tu começa a aprender no Instagram como é que tu faz. Porque às vezes eu entrava, o Instagram me derrubava ou caía, e eu disse, meu Deus, mas por quê? Não conseguia me conectar. Eu disse, não, vai dar certo. E aí eu comecei a buscar essa contação diária, né? Para criar esse hábito da contação. E criei os horários lá fixos.
uma programação. E assim foi indo, né? A Lulu, minha filha, tem 5 anos e ela adora contar história, adora. Todo dia de noite a gente lê um livro também. Ela gosta muito desse mundo, né? E, e às vezes ela vem, conta comigo, daqui a pouco ela não tá com vontade, eu digo, "Não", né? E assim a gente vai. E é algo que preenche a coração, né? E não A tem, gente. não tem nem expectativa de volta ainda das atividades do SESC, né? Não, as culturais ainda não, né? A gente tá, pelo menos ali, agora mais junho, não tem nenhuma expectativa, assim. Não sei te dizer, assim, não sei dizer quando volta. Então, não digo todos os clientes, mas muitos ficam conectados, assistem as contações, né? E de certa forma estão participando, né? E aí tem umas escolas que eu envio vídeo, né, para a direção da escola, eu faço as contações e envio para que eles distribuam entre os alunos, assim, enviem, né, nos grupos de WhatsApp e tal. Então acaba que a tecnologia ajuda muito nesse momento, né? Totalmente, né? E o coração da gente fica feliz, né? A nossa vibração muda. E às vezes a gente fica meio assim, né? Aí tu vai contar a história e parece que a tua vibração, ela preenche, assim, o coração. E eu fico muito feliz. É uma coisa que me faz feliz, né? A gente acaba Deixa... contando a história pra gente mesmo e cria um universo todo de energia boa na nossa volta, que é a energia dos livros e das crianças. Vamos marcar de um outro dia você vir conversar aqui com a gente um pouco mais. Claro, claro. Vamos sim. Deixei fixado ali o teu Instagram ali, mas se você quiser mais um endereço eletrônico onde o pessoal possa te encontrar, pode falar. Não, mas é o Instagram, né? Que acho que é a ferramenta que a gente mais usa hoje em dia, né? Então, é @isa.oura. Daí tem 2 O's ali. Só. Ponto .oura. 2 O's, ponto .oura. Mas é isso. Depois eu posso botar ali também. Mas é isso. Aí tem as contações ali. Tem alguns vídeos que eu gravo também de contações e coloco ali na página. Bem legais. Espero que vocês, quem quiser acompanhar ali, é só entrar na página. Beleza. Beijo. Então, eu sou a Daniele Quintana, sou atriz, educadora e, principalmente, o meu maior desafio até agora é mãe do Luiz Henrique, né? Como o Preto falou, o Luiz Henrique ele veio pela adoção. Ah, Preto, amanhã é o Dia Nacional da Adoção. Então, olha como o universo ali conspira para que a gente trate deste assunto, né? E é assim, nosso processo, as pessoas perguntam, né? Ai, mas primeira coisa que quando a gente fala em adoção, as pessoas perguntam, tá, mas foi pelo juiz? Não, fui lá, catei uma criança na rua e botei para dentro de casa. Não, gente, foi todo o processo legalizado, inclusive. Nós recomendamos que assim seja, porque caso não seja legalizado, a chance de tu estar cometendo um crime é gigantesco. Primeiro que é crime, né? E segundo, porque né, nós, enquanto espíritas, buscamos sempre fazer o que é correto, né? Tá com eco a Dani. Segue, deve ser por Tá. causa que eu tô com fone e tu tá sem fone também. Ah, então tá. Foi legalizado pelo André. Então, nós descobrimos, nós enquanto casal, descobrimos uma impossibilidade na gestação, né, de um filho biológico. Então, nós tínhamos algumas escolhas. Uma delas era uma fertilização, que na época estava em torno de R$20.000. Nós não tínhamos esse dinheiro, continuamos sem ter esse dinheiro. E outra opção para sermos pais era a adoção, né? Então, nós optamos pelo caminho mais
que o nosso coração sentiu mais à vontade, né? Porque já era o nosso planejamento adotar uma criança. E aí nós buscamos esse caminho para sermos pais. Quando nós falamos em adoção, nós não podemos esquecer nunca que a adoção ela tem a finalidade de encontrar uma família para as crianças existentes e não crianças para pais que querem uma criança, né? Então a gente tem que ter sempre isso em mente, assim. E a adoção para nós, para mim principalmente, foi muito tranquila. Minha família toda tem um histórico adotivo muito grande, muito muito bom. Então, para nós um filho adotivo ou um filho biológico dá no mesmo, né? E enquanto espírita, a doutrina nos traz que a família ela é composta pelos laços que nos unem, né? Nós somos todos, se formos pensar, todos nós somos filhos adotivos, porque a paternidade real é a de Deus, né? Deus é nosso pai. E os nossos pais que nos geraram, eles só estão nos criando para Deus, assim. Então, a adoção, ela é muito, muito, muito maravilhosa. Eu sou muito suspeita para falar. Foi um parto, uma gravidez que durou 1 ano e 6 meses, um pouco mais longa, né? Mas um parto lindo e maravilhoso, um reencontro com certeza de almas. Com certeza de almas. O Luiz Henrique Maravilha. chegou para... Não, o Luiz Henrique chegou para nós com 1 ano e 7 meses, né? Durou nosso tempo de fila, de espera por ele legalmente foi de 6 meses. Foi super rápido. A nossa comarca aqui em Porto Alegre é super rápida. Dani, eu queria te fazer uma pergunta assim, como funciona esse processo? Eu acredito que para adoção não deve ser por exemplo, um fast food ou um rodízio onde as pessoas vão ali e dizem, olha, qual é o que tu quer? Como é que funciona esse processo de, eu vou conhecer o fulano ou ciclano? É assim, nós entramos com um pedido de adoção via fórum. É tudo via fórum. Tem uma série de documentações que tu entrega. Atestado de sanidade física, sanidade mental, eu tenho atestado, né? Atestado de física, mental, comprovante de renda, de residência. E a partir daí, o juiz analisa os teus documentos e tu faz uma ficha com um perfil de criança. Tá? Eu aceito uma criança de 0 a tantos anos, branca, saudável ou não, menina, irmãos, enfim. Eu vou parar de ler os comentários. E aí, a partir disso, nós temos uma série de entrevistas com psicólogas, assistentes sociais, que vão nos auxiliando na tomada de decisão deste perfil de criança. Para mim, foi a pior parte do processo, foi essa. Porque a gente pensa, se nós geramos uma criança, nós não escolhemos se é menino, se é menina, se tem alguma deficiência física ou não, né? E essa foi a pior parte, assim, foi o buscar, o que eu quero. Tanto é que foi uma parte muito delicada para mim, que eu queria ser mãe. Não interessava do que fosse. Tanto é que eu tinha um combinado com o Daniel, que se o fórum ligasse e dissesse assim, não, nós temos uma criança com 3 cabeças roxas. A gente diz sim. Depois a gente vê o que faz com as outras cabeças que estão sobrando, né? Porque a gente queria ser pai, queria ser mãe. E aí, depois de todo esse processo de visita, eles vêm visitar a nossa casa, fazem todo um laudo técnico se tu está apto ou não, se a tua vontade é realmente ser mãe, ou se tu quer preencher um vazio, uma lacuna, porque às vezes as pessoas não entendem, não sabem o porquê que buscam a adoção, né? E aí sim, estando aptos, nós entramos num cadastro nacional de adoção, onde vão cruzar os dados das crianças disponíveis a serem adotadas do teu perfil. O meu perfil era até 2 irmãos, de até 6 anos, de até 7 anos, independente de cor, de raça, doenças tratáveis ou não tratáveis, não limitantes de movimento. Era isso que nós tínhamos. Em 6 meses veio uma criança de 1 ano
e 7 meses para nós, tá? Mas nós não escolhemos, são as crianças, é como eu disse no início. A adoção ela tem a finalidade de buscar famílias para crianças existentes. E nós aceitamos ou não essa criança existente, né? No caso, nós aceitamos a criança que nos foi disponibilizada. Mas com certeza não foi de agora que nós nos encontramos, né? E assim, é bem simples. Demora, mas é bem simples. Dani, eu sei que tu preparou alguma coisa, então fala as coisas que tu preparou para não ficar te cortando, porque eu tenho perguntas. Você preparou Pode fazer, alguma coisa? Pedro. Eu não. Posso falar? A Bianca aqui, a nossa querida amiga lá de Sapucaia do Sul, da Dom Tomé, ela falou também que foi adotada, né? Então, que é incrível e inexplicável essa afinidade espiritual que existe, né? E eu até concluí que essa afinidade espiritual acaba até se materializando um pouco, porque os filhos eles ficam até fisicamente parecidos, né? Tem coisas que na convivência eles vão aprendendo com a gente, né? Até a forma de andar, a forma de se expressar do rosto, né? Então ele vai moldando também toda essa questão, né? O desafio, Dani, você viu aquele menino e disse, olha, vamos lá, vamos embora, vamos trabalhar. Você sabia o que você já tinha o amor e você queria colocar isso na prática com uma criança, com um filho seu. E ele, apesar de pequeno, com 1 ano e 7 meses, ele veio com registros já desse 1 ano e meio, pouco, dele encarnado. E como é que foi essa aceitação de vocês dois, digamos assim, os primeiros momentos? Não foi um mar de rosas. Não está sendo um mar de rosas. Quem nos acompanha mais de perto sabe que educar qualquer criança não é fácil. Uma criança com um passado, mesmo que pequeno, de violência, de abusos, ou de abandono mesmo, que é uma dor muito grande, junto com toda a carga que o espírito traz, e fora as nossas dificuldades entre espíritos, né, que nos encontramos nessa família, torna o processo bem difícil. Porém, é muito gratificante. Cada evolução que o Luiz Henrique tem, a gente fica muito feliz, assim, a gente fica muito vibrante. E o nosso encontro, eu digo assim, as pessoas comentam, eu digo assim, a gente não sabe o que está falando, ou eu vivi uma coisa muito diferente. Porque quando eu olhei o Luiz Henrique, a foto é linda, mas a minha cabeça estava assim, Senhor, aonde eu amarrei o meu burro? Porque agora eu tenho um filho, sabe? Eu pensei, gente, a gente fica pensando, por mais que eu tenha me preparado, eu estudei muitos anos, desde 2009 que eu descobri que eu não ia ter um filho biológico, eu vim estudando para me preparar. Não caiu nada na prova. Tudo que eu estudei não caiu. Tudo diferente. Então, não vi Ticino tocar, não vi anjinhos circulando nós dois, não. O que veio foi realmente foi a responsabilidade de agora eu tenho um filho, essa criança é o meu filho, ele era carrancudo, ele fazia assim. Não tinha um sorriso, era isso aqui. Brabo era ele. E seguimos assim, agora ele é bem mais sociável, é um amor de criança, mas ainda temos muitas dificuldades pela frente. A gente até conversou isso pessoalmente várias vezes, né? Porque com 1 ano e 7 meses a criança ela já tem algumas experiências, ela já tem algumas referências do que é bom, do que é ruim, e às vezes dependendo daquele curto espaço de tempo que ela viveu, se o clima da família, ou o clima onde ele estava, a verdade era o desapego, a agressão, o descontrole, a ignorância. Aí quando ele recebe o oposto, ele não vê aquilo como uma realidade, né? Ele vê aquilo ali como uma mentira. E como é que foi o teu dia a dia de britadeira naquele coraçãozinho daquele menino?
Ele foi difícil ou o teu charminho conquistou logo? Não, que nada. Foi bem difícil. Os primeiros meses foram bem difíceis, assim. Tanto é que eu tive um ano inteiro, só eu e ele, em casa, assim. E a escola, eu e ele a escola. Porque a gente precisava retomar esses laços. Nós precisávamos nos reencontrar enquanto mãe e filho. Isso nós precisávamos. E até hoje a gente busca isso, a gente vem buscando isso diariamente. Foi bem difícil, Preto, porque foi bem como tu disse, assim, ele veio com um histórico bem complicado. Ele me batia, me batia, me batia, me batia, me batia, tudo era violência para ele. Tudo, tudo, tudo era violência. Hoje ele dá uma surtada, assim, mas bem menos do que no início. Mas chocava a gente, porque um bebê tão pequeno, que nos batia tanto, só vinha nos reforçar que o amor era a melhor solução. Então é o que eu sempre digo, a gente nunca perde de amar. A gente nunca vai perder nada em dar amor. E é o que a gente está buscando aqui, é o dar o amor diário, é a conversa, a orientação, a evangelização e as terapias todas que estão aí para nos auxiliar e retomar esses laços assim de fraternidade e ver no que esse menino vai dar aí, vai dar bom, Preto? Sim, é verdade. A forma como ele, mesmo, né, sendo só 1 ano e 7 meses encarnadinho, a comunicação dele, a realidade dele, ele mostrou para você. A comunicação dele era bater. E às vezes, para nós, o bater, como nós não estamos acostumados ou não é a nossa realidade, o bater, nossa, não gosta de mim, está me agredindo, mas muitas vezes é uma forma dele dizer: oi, tudo bem? Como é que tu tá? Vamos nos comunicar assim. Aí leva um tempinho até ele aprender, né, que essa realidade, mesmo sendo curta que ele viveu, não é a real e não é a melhor, né? E não é a melhor. É isso aí, a gente vai aprendendo no dia a dia que só o amor ele constrói e a paciência. Sim, sim. Mas a adoção, um pouquinho antes dele, tu teve uma decepção, né? Conta pra nós aí a tua decepção. Ei, Preto! Chora, É, chora, chora. não, assim, não é questão de. Tá, choro, sim, com certeza. Por isso que eu enfatizei a adoção legal, né? Porque uns 2 anos antes de nós termos a adoção legal do Luiz Henrique, foi nos oferecido uma menina, uma criança, né? Uma amiga nossa que sabia que nós queríamos muito ser pais e tal. Vê, minha vizinha tá com não sei quantos filhos lá e essa história que a gente conhece, né? E quer doar para alguém. Pensei em ti e tal, conheci vocês, tudo mais. E aí nós ficamos com essa menina um mês, eu acho, não chegou a isso. E tivemos que devolver, porque não era nossa, né? Nós não tínhamos amparo legal nenhum para isso. E essa mãezinha, infelizmente, ela era usuária de drogas, ela estava numa situação realmente complicadíssima e ela queria dinheiro, extorquir dinheiro, né, nosso. Então foi uma lição para a família toda, para todo mundo, assim. Graças a Deus eu tenho uma base muito forte, os meus pais que, por mais que estivessem sofrendo, eles disseram: minha filha, ok, eu sei que tu quer muito ser mãe, mas se a gente tem toda a legislação que nos ampara, por que a gente não faz o certo, né? E aí nós sofremos um baque gigantesco, tivemos uma dor, é o que eu digo, é a dor do filho que tu perde. Eu perdi de novo o meu filho, né? Porque a primeira perda é quando sabe que tu não vai poder gerar. Aí é uma perda, é um luto. Aí tu perde de novo. Mas foi bom, a gente amadureceu horrores, aprendeu que é bom seguir a lei, né? Uhum. Ainda mais espíritas que somos. E outra coisa, né? Pelo que a gente conhece um pouco de ti, tu já nasceu com mãe carimbo na testa, tipo assim, quero, né? Não foi daquelas que de repente descobriu que tinha uma dificuldade física e disse: tudo bem, né? Aquilo te bateu. Como é que foi receber
esse resultado aí que fisicamente a coisa não ia acontecer? Não foi fácil, né, Preto? Tem razão. Eu nem queria casar. Eu era pequena, não ia casar, mas eu ia ter filho. Eu ia ter produção independente. Tão difícil. Se eu soubesse que era tão difícil, eu nunca tinha pensado nisso, né? E sim, foi horrível. Eu tive uma depressão bem complicada mesmo, em função de eu não poder gerar uma criança. Aí as pessoas vão dizer, ai, mas é uma coisa tão simples. Não, não é uma coisa tão simples. Porque tinha tudo planejado na minha vida. Eu já namorava o Daniel, já conhecia o Daniel. Eu ia ter 3 filhos. E esses 3 filhos tinham um nome. Como assim? E aí eu não vou ter a Ana Clara, a Lívia e o menino, só que a gente teve muita dúvida e veio o Henrique, o Luiz Henrique. E não vou ter outro, não. Não vou, não vou. E aí a gente teve um baque muito grande. Eu tive muita dificuldade em entender por que eu não, sabe? Por que que justo eu, que queria tanto, que era professora, trabalho com criança desde os meus 12 anos de idade, evangelizo desde muito cedo, eu não vou ter um filho? Como assim eu não vou ter um filho? E isso ficou repercutindo na minha cabeça, ecoando na minha cabeça. Então eu ouvi uma palestra do Divaldo. Eu já tinha uns 20 anos. E aí ele disse assim, que ele conta a história da Maria Madalena, da Maria de Magdala, que ele diz, mas vai ser mãe. E ela olha para ele e diz, mas eu tive ventre varado mais de 1000 vezes e não pude ser mãe. Então vai ser mãe dos filhos que não têm mãe. Ai, Preta, aquilo eu chorei. E aí eu disse, tá aí, é isso aí, a gente tem que aceitar aquilo que a vida nos traz e transformar com amor, né? E Preto vai me fazer chorar? Não, já vou te fazer rir com os comentários do pessoal que você disse que não vai ler mais, né? Mas é bom, senão a gente perde a linha do raciocínio se a gente ficar lendo aqui. A Carol falou que teve uma época também que houve uma suspeita que ela fosse infértil, mas que o pessoal minimizou isso, né? As pessoas que, sei lá, que atenderam ela ou que conversaram com ela, minimizando como se fosse uma coisa, tudo bem, não vai ter filho. A Carla te orientando a adotar gêmeos já direto para completar os 13 e a Bianca também. Já o Bolívar e a Amanda disseram que já tem os nomes também, mas é para daqui a 6 anos. Mas tomem cuidado que às vezes escorrega. Às vezes escorrega, acontece. Às vezes acontece. Dani, nossa senhora, tão emocionante que até me perdi aqui um pouco. E agora nos conta umas fofocas aí do Daniel, como é que foi pro Daniel esse processo aí todo com a chegada do Luiz Henrique? O Daniel, ele se mostrou um excelente de um pai, uma pessoa que pega junto, né, pega junto mesmo, assim, tanto é que eu faço as peças, faço as coisas, e ele que toma conta e assume a bronca. Então foi muito bonito de se ver, foi um crescimento muito bonito de se ver. Até porque o Daniel não teve essa figura paterna também enquanto criança, enquanto adolescente, ele não teve. E isso era uma coisa que eu ficava assim, meu Deus, ele não teve pai, como é que ele vai ser? Melhor que encomendas. É uma coisa tão natural, né, Dani? Às vezes a gente fica pensando, né, como é que eu vou ser como pai, como mãe? Mas partindo do amor, do respeito e da calma, né, de um pouco de paciência, a coisa só vai, né? Exato. Eu digo assim, a gente aprende a ser sendo, né? Todo o cuspe que eu joguei para cima enquanto educadora caíram todinhos em forma de chuvarada, né? Porque a gente aprende na prática realmente. E a nossa maternagem, ela é feita no dia a dia. E nós trabalhamos aqui em casa com a disciplina positiva, né? Onde nós trabalhamos com respeito, com empatia,
com a não violência, porque a gente não combate violência com violência. Eu digo, aí tu vai me perguntar, ai, mas isso vai funcionar com todo mundo? Não sei, né? Não sei se o que eu faço na minha casa vai funcionar na tua casa. Mas eu sei quem eu tenho comigo. E é isso que a gente tem que buscar, é saber, olhar para o nosso filho e ver quem é que tá ali. Quem é aquela criança que bateu na minha porta? Quem é aquela criança que aportou no meu lar? Quem é aquele espírito milenar que tá ali? O que que ele quer me dizer? O que que ele traz para mim? O que que ele mexe em mim? Que é aquilo que eu tenho que modificar. Porque a gente só ensina através do nosso exemplo. Então, se eu grito, se eu tenho uma vida desregrada, se eu sou pela desordem, meu filho não tem como ser muito diferente disso. Não na primeira infância, né? E tudo que a gente puder, esses dias, a K1 tá aí, que bom esses dias, essa semana, ontem hoje, a K1 postou que as marcas que nós trazemos da infância se refletem na nossa vida adulta, e é verdade. E é isso que a gente busca aqui em casa, enquanto pais, né? Enquanto educadores, enquanto mãe, enquanto pai, é isso. É fazer a vida dessa criança e das mais que chegarem até nós mais amena possível e com maiores aprendizagens. É meio chato, às vezes, a questão da burocracia, né? É muito chato essa questão da burocracia até você conseguir ter um filho para você cuidar, para você amar, para você colocar sob a sua guarda. Mas, ao mesmo tempo, isso é interessante, essas regras, porque antigamente era de qualquer jeito, né? As pessoas pegavam ali na rua de qualquer jeito, aí no meio do caminho já a mãe ou o pai se irritava e dizia, não, tu não é meu filho, aí já esculachava a criança desde pequeno, né? E ao invés de ajudar, só prejudicava, né? Então, por um lado, até esse processo mais cuidadoso é importante, né, Dani? Preto, eu sou super a favor desse processo. Porque, pensa bem, nosso processo foi rápido, foi muito rápido. Tem pessoas que demoram muitos anos para conseguir ter um filho. Nosso processo durou 11 meses e de fila foram 6 meses. Então, foi 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses para todo o processo terminar. E mesmo sendo tão longo, tão rigoroso, tem famílias que chegam, têm aproximação com essa criança, levam para casa e tem a devolução dessa criança por não estarem prontos para esse desafio. Imagina se não houvesse nada. Mais um trauma na vida dessa criança, mais um abandono, né? Tem um filme que é muito interessante sobre adoção, que ele é muito, muito bom, que é De Repente Uma Família. Indico para quem quiser assistir. Não sei se tem na Netflix, mas De Repente Uma Família é muito bom, porque ele fala disso, assim, de crianças que já passaram por outros lugares e que um casal assume. E é bem parecido, a vida real é um dos mais parecidos que a gente já assistiu com a vida real foi esse. Assistam que vale muito a pena. Para entender isso, dessa burocracia, do porquê disso e o que essa criança nos traz. O pessoal gostou do assunto de gêmeos aqui no bate-papo, viu, Dani? Qualquer coisa, qualquer coisa, se rolar gêmeos, aí tu bate na casa do Volney aí, que é teu vizinho aí, vê se sobrou alguma coisa, vê se as gurias deixaram alguma coisa inteira lá e toca a ficha. E hoje, Dani, com quantos anos ele tá, que o pessoal me perguntou aqui? O Luiz Henrique fez 4 anos em fevereiro. Mas é um jovem rapaz ainda, nossa senhora, né? Ele é pequenininho ainda. E aí, qual ainda as coisas que você ainda não realizou com ele como mãe que você pretende dar seguimento? Olha, eu não sou vó ainda, né? Não, eu não tenho, assim, quando a gente se torna mãe e entende essa complexidade, a gente só quer que o nosso filho seja um ser humano decente. É o que eu quero, sabe? Eu quero realizar com ele isso, assim, que ele seja um ser humano decente. Se ele vai ser, ele tem muitas habilidades. Então, o que ele quiser ser, ele vai ser. Desde que seja honesto pra mim e tal. Mais que bom,
sabe? E eu não, já realizei demais, assim. Esses tempos eu postei sobre isso, que o meu maior sonho, e eu acho que era o meu único grande sonho que eu tinha, ele foi realizado com a chegada do Luiz Henrique, com a maternidade. O resto vem por acréscimo. Se a Globo me chamar para trabalhar com ela, se o Preto resolver me botar em outra coisa que não seja a Joana, eu vou ficar bem feliz. Mas o que eu realizei enquanto mãe, eu não vou, acho que nunca mais sentir na minha vida. Só se tiver outro filho, né? E é isso aí mesmo, né? Um dia de cada vez, ou seja, hoje 4 aninhos. Por exemplo, a minha caçula semana passada fez 26, o do meio já vai fazer 20, o caçula já vai fazer, sei lá, 16, 16. Então, as coisas vão indo dia a dia e às vezes a minha mãe fala, né? Eu fico meio metido a besta. Às vezes a mãe diz, Preto, leva as mãos para cima e agradece a Deus pelos teus filhos. Eu disse, não, eu agradeço a força, mas ó, pô, vai desmerecer meu trabalho? Ó, aqui, ó, os caras não, os pretinhos não são fácil, não são fácil. Um abraço ao pessoal aqui, nós temos só mais 3 minutinhos. A Bianca falou, né, o amor da Bianca pela filhota dela é uma coisa linda e recíproco, né, que sempre preenche as redes sociais, né. As pessoas às vezes erradamente dizem assim, eu não vou colocar minha felicidade nas redes sociais porque as pessoas vão botar olho, né, mas elas nem pensam 2 vezes a botar lixo nas redes sociais, tipo assim, ó, eu tô com essa batata quente, pega aqui, ó, queima a tua mão agora. Não, queima tu, né? O amor contagia. É sempre bom postar. E claro que na prática é outros 500, né? Mas o que tu leu assim pedagogicamente ou até a questão espiritual para mais ou menos te preparar e que tu reconhece que te ajudou nesse processo com o menino? A doutrina espírita como um todo, ela conseguiu me acalmar o coração de que esse desafio não é grande, é o que me cabe, né? E todos os livros sobre disciplina positiva, educação para paz, nos trazem essa fortificação de que com uma criança muito, 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 muito difícil, a gente tem que buscar o contraponto no amor, na delicadeza, na brandura. E foi isso que Jesus fez, né? Se a gente for parar para pensar, foi isso que Jesus fez. Foi trazer para aqueles mais complicados muito amor. E um dos grandes exemplos, né? Claro que todos nós a gente tem direito a ter a nossa cota de lixo, né? Digamos assim, de entretenimento, coisa boba, né? E a vencedora do Big Brother, né? A Thelma, médica, anestesista, adotada, né? Adotada por uma mãe sem condições, né? Mas exatamente exemplifica que aquela história que a fruta não cai longe do pé, nem sempre é assim. Às vezes a fruta cai bem longe do pé. Bem longe. Mas ela vai rolando e acha esse pé onde esse pé estiver. Amigos, um grande abraço. A Carol aqui, nós temos que encher as redes sociais de amor, nosso pensamento, as coisas que consumimos. Meu querido amigo Luiz Preto, Érica e todos os demais, muita gente participou hoje. Abraços. Teu beijinho final aí, Dani. Beijo, obrigado por tudo. Beijo, gente. Obrigada. Me sigam nas redes aí. Tem um perfil novo, Entre Birras, que eu falo bastante sobre maternidade por lá. Se não for, segue no meu perfil lá. O pessoal tá dizendo para te voltar, então tá compromisso marcado aí, ok? Tá bom, voltaremos. Beijo, pessoal. Uma semana aí proveitosa para todos, viu? Valeu, muito obrigado. Beijo, beijo. Tchau.